Ok. Bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui para a palestra Espiritualidade, Ciência e Vida Prática, do professor Rubens Tavares. Essa é uma ação do projeto de extensão Kundalini Yoga, Estilo de Vida e Saúde Mental, da UFMG. Esse projeto acontece já desde 2018. Nós temos aulas de Kundalini Yoga às quintas-feiras à tarde, no CEL, aula presencial, e aos sábados de manhã, aulas de Kundalini Yoga online. Então, nós estamos com essa palestra abrindo formalmente o semestre na UFMG. É uma honra ter o professor Rubens Tavares aqui conosco. Rubens Tavares é graduado em Medicina pela UFMG, mestre em Ginecologia, Obstetrícia pela UFMG, doutor em Ciências pela Unifesp, e atualmente é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e coordenador do Núcleo Avançado de Ciência, Saúde e Espiritualidade, o NASCE, e da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade. Também é líder do grupo de terapias complementares da UFMG. E pesquisador participante do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Então, professor Rubens Tavares, agradecemos demais você estar aqui conosco para compartilhar seus conhecimentos. Fique à vontade, estou aqui para apoiá-lo. Passo a palavra para você. Muito obrigado, Jivanpreet. Em nome do professor Jivanpreet, professora Maria Cristina, professora colega da UFMG, e a coordenadora, do projeto Kundalini Yoga, Estilo de Vida e Saúde Mental, que está dentro, associado, trabalhando em conjunto com um programa, de extensão relacionado a terapias complementares. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre espiritualidade, ciência e vida prática. Eu sou professor atualmente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Vamos ver se vai passar aqui agora. Não tem nenhum conflito de interesse e estamos aí juntos, e qualquer dúvida que tiver, a gente vai estar aí no final para poder esclarecer. Nós temos alguns sites, algumas mídias, o Grupo Terapias Complementares, a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, temos também uma TV NASCE, onde a gente deixa um material informativo também. Uma das coisas mais importantes na vida é a gratidão. Gratidão à diretora, gratidão à vice-diretora, a professora Alamanda, a professora Cristina, ao diretor das das Clínicas, ao pró-reitor de pesquisa da UFMG, professor Fernando Marques dos Reis, também do nosso departamento, e alguns dos setores, não todos os setores da universidade, como o Laboratório de Produção, a doutora Inês. Toda a diretoria, os professores, funcionários, todos são importantes, porque juntos nós somos mais fortes. Gratidão a esses professores colaboradores, que estão aí sempre nos ajudando, fazendo uma caminhada. O trabalho do Núcleo de Espiritualidade tem mais de 15 anos e ele tem tentado trazer essa discussão para dentro da UFMG em todo esse tempo, com a ajuda desses maravilhosos colegas, professores e colaboradores. De grande importância são os alunos e os ex-alunos. Hoje, já professores, alguns professores, pesquisadores, em especial, aí, por exemplo, a Liga de Saúde e Espiritualidade, cujo edital acabou de ser terminado o processo seletivo. Nós vamos ter aí mais 24 pessoas iniciando a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade agora, semana que vem. Gratidão aos pesquisadores, colaboradores. E dizer que vamos trabalhar, então, um pouco a introdução, os conceitos, a literatura, questões de ensino, pesquisa e extensão e algumas conclusões. Lembrando, novamente, que a gente tem que trabalhar sempre em conjunto. Isso faz parte, então, de um projeto de extensão, de um programa registrado, na UFMG. Tudo aqui, tudo que a gente faz na UFMG é sempre registrado. E dentro
do programa tem um projeto do Kundalini Yoga Saúde Mental. Aqui o grupo é registrado também como um grupo de pesquisa dentro dos diretórios dos grupos de pesquisa do Brasil, no LACES, CNPq. E lembrar de uma máxima dentro da universidade, que diz sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim como não dá para dissociar o coração do fígado, do cérebro, da alma, do espírito. Apesar de nós, professores aqui da Faculdade de Medicina da UFMG, em sua maioria, e em sua maioria no mundo, fazermos essa divisão, por exemplo, na minha área de ginecologia e obstetrícia, de ensinar questões sobre a genitália feminina, sobre a mama, o mesmo sangue que passa numa mama, passa no fígado e, por assim, nos demais órgãos. Também é difícil de trabalhar o paciente não em conjunto com os profissionais de saúde. Ele tem uma família, ele participa de uma sociedade. Não é uma patologia isolada, por exemplo, como uma hipertensão ou uma dor pélvica crônica. É como um conjunto, né? Lembrar que a verdade é muito relativa, dependendo do seu ponto de vista. E o que a gente quer é tentar trazer não a verdade absoluta, mas tentar relatar que a verdade ela pode ser tridimensional, né? Então, ela muitas vezes é vista de uma forma, mas dá para enxergar de outras formas. Nós sempre ter a humildade de conhecer essas mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, essas mudanças de paradigma, né? No qual a medicina passou de um momento de grande empirismo e superstição para um processo de iluminismo, positivismo, por exemplo, detectando que problemas da peste negra, que dizimou aí no século XII, XIII, XIV, um terço da população, fosse relacionado com problemas de uma bactéria, né? A Yersinia pestis. Isso deu muita credibilidade, o aumento dessas escolas médicas e aumento desse conhecimento científico. Fez com que o conhecimento tivesse uma concentração em laboratório, tem os relatórios Flexner, muito importantes, o ensino hospitalar, mais voltado para a especialização, uma visão mais biológica, uma atuação mais curativa, e uma mudança no perfil de mortalidade, né? Mudando aí da infecção para doenças crônico-degenerativas, como acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica e estresse. E a infecção, as taxas vão caindo cada vez mais, né? E ao passo que essas outras doenças têm aumentado, segundo os últimos relatórios, né? Isso não significa dizer que essa medicina não é importante, mas ela não responde todos os problemas e propõe todas as soluções em saúde. Olha que interessante. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, relatando, né, a sua mortalidade por causa específica, nessa década aí de 2000, 2019, mostrando que a doença cardíaca isquêmica é a principal causa de morte. Isso é um relato, né? E a OMS também falando que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de uma enfermidade, de uma hipertensão, de um diabetes. Então, temos que ver o conhecimento como um todo. Outras questões muito importantes iniciais, a gente fazer alguns conceitos, né? A religiosidade é o grau com que essa pessoa se identifica e pratica os preceitos de sua religião. Então, um conceito mais amplo do que religião, ampliando um pouquinho mais o conceito de religiosidade, o conceito de espiritualidade tem ganhado cada vez mais força na literatura, que é a busca pessoal para o entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e relações com o sagrado e com o transcendente. Ampliando um pouquinho mais esse conceito, já com a professora Cristina Puchalski, da Universidade de George Washington, né? Ela trabalha muito o termo mais amplo, que é um dos termos que a gente mais tem defendido no nosso grupo, né? Com todo respeito às outras definições também, que é um aspecto de humanidade que se refere ao modo pelo qual os indivíduos buscam e expressam sentido e propósito, e ao modo como eles experienciam sua conexão com o momento, consigo mesmos, com os outros, com a natureza e com o significativo ao sagrado. Ou seja, buscar sentido e propósito com a natureza e com o sagrado é trabalhar a espiritualidade.
trabalhar a religião, trabalhar religiosidade, trabalhar a espiritualidade, não tem somente a questão o que a gente trabalha muito, a literatura é muito forte nesse sentido, da frequência religiosa em, por exemplo, uma igreja católica, uma igreja protestante, um templo budista, um centro espírita, o próprio grupo do Kundalini Yoga na BAC, né? Isso vai muito adiante, é muito mais amplo esse conceito. E aí vem o conceito no maior site de pesquisas do mundo, que é o PubMed. E tem esses termos, né, que são chamados, então, de terapias complementares, que são práticas atualmente não integrantes da prática médica alopática convencional. Então, vejam bem, a gente deixou bem frisado aqui, não faz parte na atualidade. E tem um termo que tem mudado, um conceito. Antes que era alternativo, passou para complementar, e atualmente a gente tem trabalhado muito o termo integrativo. A sensação, a impressão de alternativo era como se fosse substituir, mas vai além de se complementar, a gente quer integrar. É isso que a medicina integrativa busca em sua essencialidade na atualidade. Posso ajudar? Talvez seja a principal pergunta que a gente possa fazer dentro da medicina integrativa. E aqui realmente existe esse termo, dentro do termo terapias complementares, que são as terapias espirituais, que vêm de encontro com o termo da espiritualidade, como cura pela fé, homeopatia, meditação, né? Que são consideradas, então, práticas místicas, religiosas ou espirituais, realizadas para o benefício da saúde. Então, está um termo cunhado dentro do próprio principal site aí, que é o PubMed. E essas terapias espirituais é o que a gente tem chamado, então, dessa medicina energética. Não é algo do ponto de vista farmacológico, né, que é uma dipirona ou um antibiótico, que é extremamente importante, mas é algo, muitas vezes, até difícil de medir, não tem uma medida direta, né? Com esses temas como cura pela fé, homeopatia, toque terapêutico, acupuntura, meditação e yoga, né? São temas importantes aí também. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de um mestrado defendido pelo Dr. Cláudio, né, Dias, trabalhando a questão da homeopatia e espiritualidade. Será que existe uma conexão, algo a se falar sobre as duas, né? Fazendo um tipo de revisão que a gente chama de revisão integrativa, utilizando os termos de escritores atuais, com a ajuda até de bibliotecárias da Faculdade de Medicina. A gente chegou aos principais grupos que a gente tem aí, como a BVS, Web of Science, a Cochrane, são sites de pesquisa, PubMed, Sinfo, a Scopus, chegando então a analisar uma coletânea grande de artigos, como, por exemplo, chegando à conclusão de homeopatia e espiritualidade, elas frequentemente utilizam em comum essas intervenções na área da saúde mental, psíquica e emocional. Então, tem essa questão em comum, né? Para auxiliar no enfrentamento, que a gente chama aí de coping, uma tradução que tem sido feita para o português, e a melhor resiliência nas situações clínicas apresentadas pelos pacientes. Essas influências positivas são encontradas, podem estar relacionadas com a visão semelhante utilizada pela homeopatia, pelas terapias espirituais, em relação ao processo de adoecimento humano, ou seja, eles têm uma função, um aspecto, uma visão muito mais integrativa, né? Isso foi o tema até de um doutorado orientado por mim, da doutora Natália Champs, publicado aí no Homeopathy, que é trabalhando a qualidade de vida em mulher com doenças crônicas. A homeopatia trabalha praticamente com a energia, é acima do número de Avogadro, não tem molécula. É muito interessante isso. Então, ele trabalha muito esse lado mental, espiritual das pacientes e trabalha, do ponto de vista farmacológico, com substâncias que têm muito mais energia do que a matéria em si mesmo. Aqui mostrando que não houve diferença nos grupos iniciais, isso é um processo muito importante, né? Até dizendo antes desse slide, não houve diferença quando tem um processo de randomização, né?
Mas aqui a gente encontrou uma diferença quando a gente fala na avaliação subjetiva de saúde da paciente. Durante o baseline, a primeira questionário, 6 meses depois dessa intervenção homeopática nesse grupo de pacientes, mostrando até uma melhoria no domínio físico nessas pacientes através de um questionário, um dos questionários mais usados do mundo, que é o questionário do modo breve da Organização Mundial de Saúde. Um outro terapia complementar que trabalha muito energia é a acupuntura. E um dos programas que eu tenho que agradecer muito aqui é o Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência, o próprio professor Givan Prit, mestrando atual, que tem nos apoiado nesse grupo, nesse estudo, essa divulgação dessas terapias complementares. Aqui mostrando também um outro ensaio clínico randomizado que nós conduzimos, não mostrando diferença aqui entre os grupos, quando esse valor P acima de 0,05 é porque não há diferença, então é importante a randomização, temos de ano, por exemplo, de infertilidade, que é um grupo de infertilidade que nós trabalhamos, o índice de massa corpórea, demonstrando que esse grupo era similar de um para outro, e a única diferença que se tinha é a acupuntura. E olha que interessante, a acupuntura, que trabalha com essa medicina energética, melhorou a qualidade de vida, né, em questionários, né, em todos os questionários, seja o questionário breve, o questionário SF36, que é outro muito utilizado na literatura, um questionário de qualidade de vida específico para pacientes inférteis. E olhem que interessante, ansiedade, estresse e depressão também melhoraram após essa intervenção dita aí energética através da acupuntura, né? Tem um projeto de trabalho em andamento, nós estamos fazendo um estudo sobre acupuntura punho-tornozelo, através do mestrado do Dr. Paulo Eisenberg, né? Tentando fazer uma conexão e uma ajuda dessas pacientes que têm dor pélvica crônica e endometriose, muitas vezes debilitante, né? Necessitando de analgesia intensa, e fazendo um estudo sobre a espiritualidade de dor e o uso dessa terapia energética e da acupuntura para alívio, né? Outro frente de trabalho que nós desenvolvemos foi o toque terapêutico, né? Que utiliza-se as mãos ou apenas acima, sobre ou apenas acima de uma pessoa, com o intuito de melhorar a saúde da pessoa. Mas convido vocês a se inscreverem gratuitamente nessas tabelas de orientações, de e-mails, do Centro Nacional de Medicina Complementar Integrativa, National Center for Complementary and Integrative Health, né? Do NIH, que é o National Institutes of Health americano, que é o maior órgão financiador de pesquisas do mundo. Então, muitas vezes a gente não vai chegar a uma conclusão definitiva. Por exemplo, a evidência científica dessa energia não existe ainda, mas é uma pesquisa que se tem também. Conduzimos também uma pesquisa randomizada, um ensaio clínico. Todos esses ensaios clínicos são registrados no COEP, né? São registrados no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, o departamento que eu faço parte, né? E que tem aí uma atuação de apoio muito importante. Mas aqui é só para mostrar para vocês o quanto é difícil fazer trabalho clínico randomizado. Então, de quase 300 pessoas elegíveis, nós conseguimos trabalhar com menos de 10% dessas pacientes com câncer, né? Mostrando aí, no início, por exemplo, a idade em anos, a não haver diferença entre os grupos. Nós fizemos 3 grupos de tratamento. Um tratamento realizado por um terapeuta reikiano, credenciado, com anos de experiência. O grupo 2, que é o grupo controle. E o grupo 3, desafiando o placebo. Apesar de todo o apoio que a gente dá a essas terapias complementares, o que a gente quer na universidade, além de disponibilizar isso no programa de extensão, como uma questão do cuidado da saúde das pessoas, a gente também quer pesquisar isso. Será que o efeito de um aluno colocado nesse grupo 3 como placebo, estendendo as mãos sobre essa paciente com câncer terminal de mama ou de ovário, vai ser melhor, igual ou superior ou pior do que um terapeuta formado em Reiki? E a gente conseguiu ver que depois da intervenção houve uma melhoria nos grupos relacionados à insônia, especificamente nos grupos tratamento e no grupo que realizou o tratamento com os alunos também.
Mas o interessante, e aqui vai uma questão até do ponto de vista estatístico, metodológico, né, que nós não conseguimos terminar esse trabalho, né? Isso para mostrar para vocês o quanto que é difícil esse trabalho. Era um N muito grande, algo em torno aí de mais de 200 pacientes, e depois de um ano, um pouco mais de um ano, com essa drop-out, né, dessa saída, essa perda natural, até por morte dessas pacientes em estágio terminal de câncer, nós não conseguimos terminar esse trabalho. Mas só para mostrar para vocês, nessa análise inicial, que é questionável, né, os alunos tiveram a diferença entre o grupo que não teve intervenção até melhor com a diferença estatística do que até o próprio grupo trabalhado pelo grupo tratamento. Então, seja qual for a resposta, nós, cientistas, estamos aí para até questionar, né? Mas uma das principais terapias complementares mais estudadas no mundo, provavelmente a mais estudada do mundo, e que tem uma conexão muito forte com yoga, e daí o parabéns que eu dou a toda a equipe do Kundalini Yoga na UFMG, é a meditação, né? Aqui mostrando um psicólogo, professor de Wisconsin, né? O Richard Davidson, comparando os anticorpos em um grupo de meditadores e um grupo controle, demonstrando que a resposta após uma única dose de vacina contra a gripe, por exemplo, a resposta, do ponto de vista imunológico, era muito melhor no grupo de meditadores que praticavam a meditação há muitos anos, né? Então, isso mostrando de forma indireta como que o sistema imune pode estar melhor nessas pacientes ou nesses grupos de meditadores crônicos. Daí a nossa defesa em prol do yoga, do Kundalini Yoga, da meditação. Aparentemente, parece ter um efeito aí em torno de 8 semanas, há uma estabilização, né? A gente foi estudar, por exemplo, o Ventório de ansiedade de Beck, né? Depois há uma estabilização, então, assim, há um efeito terapêutico, depois, aparentemente, não se diminui tanto mais depois. E há um incremento assim, incrível, especificamente sobre Randomized Control Trial, né? Isso é muito importante. Levando a algumas publicações, inclusive envolvendo grandes revistas. O que muda a medicina, em parte, são publicações nessas grandes revistas, como o New England Journal of Medicine, o JAMA, né, que é o Journal of the American Medical Association, a Nature Reviews Neuroscience, como essa revista aqui, de grande impacto, porque quando se publica um artigo desse em 2015, vai aparecer nos nossos livros traduzidos aqui de medicina, aqui em torno de 3, 4, 5 anos depois, né? Mostrando como que essa meditação, no caso aqui mais específico da atenção plena, do mindfulness, tem um efeito dito de plasticidade cerebral, né? Então, tem alterações que são envolvidas nessa regulação da atenção, da emoção, da autoconsciência, né? Sendo indicado, então, para distúrbios clínicos, para manutenção de um aumento saudável do bem-estar. Outras revistas, aqui o JAMA, Internal Medicine, né? Falando que a meditação melhora a ansiedade, a depressão, a dor, a qualidade de vida, né? Isso é de tamanha importância, isso é atual, né? Desde 2018, um dos grupos mais fortes que se tem em termos de câncer no mundo, a gente chama de guidelines, de guias, é o National Comprehensive Cancer Network. E ele, desde 2018, tem trabalhado no manejo de estresse, que é relacionado ao estresse relacionado ao momento do câncer. O diagnóstico do câncer tem um simbolismo muito forte, né? Relacionado com morte, com invalidez, com dificuldade, com dor, com perda de familiar, com perda de membros da família e com a própria ida da pessoa, né? E o guideline do manejo do estresse, até printado aqui hoje de manhã, para ver que é tão atual, né? Falando que essas técnicas contra o estresse estão recomendadas por essa grande grupo de médicos, de pesquisadores no mundo, né?
técnicas de relaxamento, de mindfulness, de meditação, terapias criativas como arte, dança, música, suporte espiritual estando indicados aí. Aparentemente, por exemplo, na área da ginecologia, uma das mais fortes é o trabalho com pacientes com câncer de mama, né? Para depressão, para ansiedade, tem se indicado como medidas não farmacológicas a meditação. Então, vejam vocês uma mudança de paradigma. Olha como que é importante pesquisar isso, como que é importante trabalhar isso, ensino, pesquisa e extensão, demonstrando para essas sociedades essa diferença. E isso, eu peço perdão aqui até para printar um site da maior operadora de saúde de Minas Gerais, não estou aqui fazendo propaganda, tá? E até as próprias operadoras de saúde têm disponibilizado aulas de yoga para os seus pacientes. Isso é maravilhoso. Isso, para mim, se traduz em aplicabilidade clínica real do dia a dia para essas pacientes, para tentar melhorar ou, pelo menos, tentar responder essa pergunta. Posso ajudar? Né? Olha que interessante. Até para os médicos que estão atendendo esse grande convênio de saúde, estão sendo disponibilizados yoga, né, massoterapia, né, e outros tipos de atividade aí, de forma integrativa. Então, isso tem crescido muito. Especificamente sobre o Kundalini Yoga, tem diversos artigos, né, que têm sido trabalhados, né? Aqui, falando sobre o problema cognitivo, a gente sabe que com o aumento da sobrevida das pessoas, de homens e mulheres, cada vez mais aumentam esse problema da cognição, né, de doenças neurodegenerativas, né? E mostrando aqui que em pacientes acima de 55 anos, um estudo também randomizado, com 12 semanas de Kundalini Yoga, ou o treinamento de melhoria da memória, houve uma melhoria com Kundalini Yoga com o que a gente chama da função executiva, né? E o Kundalini, somente o Kundalini Yoga também, que houve uma melhoria nos sintomas de depressão e resiliência. Então, mas isso significa que é ponto final nessa história? Não necessariamente, porque o que a gente tem que fazer é um trabalho contínuo. Esse estudo foi publicado em 2017. Como é que está esse estudo na atualidade? Né? Outros estudos já vêm questionando, por exemplo, aqui o impacto de um programa de tratamento da hipertensão, não casos graves, também um ensaio clínico randomizado, mostrando que a pressão sanguínea, né, não foi significativamente diferente do controle. Aqui, no caso, né, trabalhando, então, esse Kundalini Yoga num programa de 15 minutos, né, 2 vezes ao dia por 12 semanas. Isso também não significa que o Kundalini Yoga não tenha efeito. Significa que isso é discussão da literatura. É você colocar prós e contras. Olha, por exemplo, o último guideline do American College of Cardiology e American Heart Association, que são os órgãos, um dos principais órgãos no mundo que trata do trabalho da hipertensão. Na sua última guideline, eles questionam, isso foi no início do ano, na verdade, em torno do ano de 2018, colocando, do ponto de vista dessa sociedade, que essa meditação transcendental, ela carece de evidências fortes. Mas eu vou, mais adiante, questionar isso um pouco também, né? A redução da pressão arterial a longo prazo. Entretanto, o comitê, né, fez o que a gente chama de um scientific statement, fez um estudo declarando que, apesar de ter toda essa questionamento na literatura, devido aos baixos custos e aos baixos riscos dessa intervenção, a meditação pode ser considerada como uma redução de risco cardiovascular dentro desse guideline, né? Então, naqueles interessados nessa modificação do estilo de vida, né? Então, isso aí, e os estudos em medicina, a gente sempre fala que sempre são necessários estudos constantes, né? A gente sempre chegar a alguma conclusão melhor. 2 anos depois, a Sociedade Internacional de Hipertensão, que é um outro guia também, já coloca
nesse journal aqui, que é um dos principais da área da cardiologia, Hypertension, tem um Journal Impact Factor, Journal Impact Factor em torno do GIF, que a gente fala JIF, fator de impacto do jornal em torno de 10. Isso é altíssimo, altíssimo. Então, isso é algo que muda o raciocínio. Os professores da cardiologia, por exemplo, vários professores aqui da UFMG, já indicam, né? Que é o que está falando aqui, para redução do estresse e para o estado de atenção plena, né? O estresse crônico, ele tem sido associado com o aumento da pressão. Então, apesar de existir a necessidade de mais pesquisa, a meditação transcendental, mindfulness, tem diminuído, parece ter diminuído a pressão sanguínea, a hipertensão, né? Então, ela pode ser reduzida através de meditação mindfulness, ou a meditação pode ser introduzida na rotina diária nessas pacientes. Isso é maravilhoso também. Meditação, 14% da população americana pratica meditação. Poucas coisas são tão praticadas nos Estados Unidos, comparando com a meditação. A gente sempre cita a literatura americana porque é o que a gente mais tem, daí a necessidade de a gente colocar aqui também. E outros temas, né? Até um dos temas aí, futuro, do mestrado do professor Jivan Preet, é trabalhar o Kundalini Yoga com insônia crônica, né? Então, alguns estudos têm relacionado, por exemplo, a meditação do tipo de atenção plena, mindfulness, com melhoria da insônia crônica, né, em pacientes de idade mais avançada aí. Mas teria alguma plausibilidade biológica disso tudo, né, com essa pressão da literatura, com esse encaminhamento das próprias sociedades médicas, até admitindo a importância de se, ao menos, discutir isso com as pacientes? Uma das explicações que se tem, por exemplo, vem da própria biologia, né? Sabe-se aqui um cromossomo, a parte mais terminal é o telômero, e dentro dessa parte terminal tem uma enzima chamada de telomerase. E esse é o processo de vida humana, processo de apoptose, de morte celular. Aqui nós temos um telômero, né, normal, e ele vai diminuindo com o decorrer da vida. Isso, quando você muda esse processo, por exemplo, através de células-tronco embrionárias, que foi o tema do meu doutorado, quando eu trabalhei na Cornell University em Nova York, você conduz essas células para sempre, para a imortalidade. Isso foi de tamanha importância que gerou esses estudos da telomerase, que viram que essa célula entra como imortalidade, que gerou um Nobel de Fisiologia aí, a professora Elizabeth Blackburn, da Califórnia, né? É uma britânica radicada nos Estados Unidos da Califórnia. Mas qual que é a importância disso? Olha que interessante. Na minha área, né, o estresse psicológico materno durante a gravidez está associado com a alteração do tamanho do telômero. Olha como que o ambiente pode mudar o que a gente chama da expressão gênica. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha mão. É como se aqui fosse o DNA e aqui fosse o material que comanda a expressão gênica. A forma como essa expressão desse gene é regulada, ele depende até dos fatores externos. E olha que interessante, quanto mais intenso foi o estresse, maior o risco de diminuição desse telômero. Olha outra pesquisa interessante também, mostrando que a exposição ao estresse intrauterino durante a vida está associado com a permanência da diminuição desse telômero, até mesmo anos depois do nascimento, mostrando aqui que grupos que tiveram o estresse durante o pré-natal, então aquele feto que teve uma mãe que perdeu um marido, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu um emprego, passou uma grande necessidade, dando exemplo aqui de formas de estresse muito forte, comparação ao grupo que não teve, comparando com o grupo que não teve esse estresse durante a gravidez, mostraram a diferença no comprimento do telômero. Isso é muito interessante. Até a própria discriminação racial, né, pode afetar o estresse relacionado à discriminação racial.
Quanto maior a discriminação racial, melhor o comprimento do telômero nos leucócitos associados. Mas isso é interessante, por quê? Por que usar? É porque o que a gente tenta é fazer uma conexão entre coisas que não são medidas, não tem medidas ainda, como essa medicina energética que a gente fala, com outras que são medidas indiretas. Então, há uma associação entre o tamanho do telômero com demência e com mortalidade. Então, se você pesquisar essa demência e mortalidade, ela aumenta com a diminuição do telômero, que está relacionado, essa diminuição, com o estresse, por exemplo. Então, o efeito direto ou indireto, dependendo do ponto de vista, né? Olha só, a incidência de câncer e a mortalidade por câncer também aumenta com esse problema. Quanto menor o tamanho do telômero, maior a incidência de câncer, maior a mortalidade por câncer. Isso é muito importante, né? E de forma que, aí vai um questionamento sobre tudo isso que eu falei até agora, já chegando ao final aqui dessa pequena discussão, né? Que até mesmo esse maior site de pesquisas do mundo, né? Que é o PubMed, se a gente, de tempos em tempos, eu faço uma busca, né? Aqui é uma busca, por exemplo, só sobre ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos randomizados são aqueles que a gente chama de nível A de evidência, no qual o bias, o viés, está diminuído. Se a gente dividir de forma bem simples, né, só para você ter uma ideia, né, por mais de 34 milhões de citações, né, do PubMed, isso não tem mudado, que eu tenho acompanhado isso aqui, printado essas telas, né, menos de 5%, em torno de 5% das pesquisas publicadas em todo o mundo são realmente esses ensaios clínicos randomizados, né, que é o que a gente precisa muito, que é o que está na pirâmide de evidência mais alta. Nós precisamos muito da ajuda de todos para conduzir esses ensaios clínicos, até para provar para todos, né, que o Kundalini Yoga, que o Reiki, que a acupuntura, que todas essas técnicas energéticas são importantes, até com um olhar mais preciso sobre até alguns estudos, não são só o fato de ser um estudo randomizado, ele é bom, às vezes um estudo de coorte é melhor do que um estudo randomizado, né? E por aí vai. E isso é o que mais tem citação. Isso é uma humilde demonstração de um muito pequeno pesquisador chamado de Rubens Tavares, que sou eu, por exemplo, no nível de citações que você tem. O maior nível de citação que eu tive até hoje foi com a revisão sistemática com a meta-análise, né? Então, isso ultrapassa. Se a gente quer levar o Kundalini Yoga, essa medicina dita integrativa energética, para o resto do mundo, para toda a universidade e para a sociedade e para as sociedades médicas, eu acho que nós temos que usar essa linguagem científica atual. E o que se mais tem preconizado realmente esses tipos de estudo, né? Então, como conclusões, a primeira pergunta que a gente poderia fazer, e a mais importante, é essa, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual que é a sua tendência maior, seu interesse maior? Você gosta de meditar? Você gosta de rezar o terço diariamente, ou mais de uma vez por dia? Você gosta de trabalhar com os grandes e importantes amigos da ABAC aí, que vai aqui meu grande agradecimento nessa conclusão também, dos amigos do Kundalini Yoga, né? Você trabalha, gosta mais de mindfulness, você gosta mais de religião pura, do catolicismo, assim como é a maioria das pessoas, né? Ou do kardecismo, ou do budismo, ou não tem uma religião fundada em si, faça essa busca pessoal, porque ela é muito importante e a resposta é muito individual. Daí o convite para vocês testarem, verem se é isso mesmo dentro desse trabalho. E esse trabalho tem sido divulgado aí em diversas partes do mundo, né? O professor Van Preet e o grupo nosso aqui tem tido a honra de ter uma ajuda aí do professor de Harvard, né, que é o professor Satby, né, que tem nos auxiliado aí em conduzir, em trabalhar essas pesquisas, né? E demoram, viu? Nós já estamos aí, amanhã completa 60 dias, isso é importante,
que alguém do Comitê de Ética e Pesquisa está para nos dar uma resposta, né? E a gente tem que trabalhar a espiritualidade das diversas formas, diversas. Depende da sede da pessoa, né? Sou diretor da Escola de Música, o professor Renato Sampaio, um grande colaborador, né? E todas essas palestras, na época antes da pandemia, realizadas em Salão Nobre, eram palestras com a intenção de divulgar isso para toda a comunidade. Foi numa dessas palestras que nós conhecemos e começamos a andar juntos com o grupo da ABAC, né? Dentro do Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, aqui no Santa Efigênia, né, em Belo Horizonte. Fazendo exposições, fazendo aí projetos de extensão, como tem no Kundalini, já fizemos projetos de musicoterapia, trabalhando a morte, né, cuidados paliativos de espiritualidade, né, trabalhando a própria religião, espiritualidade, trabalhando mindfulness, né, aqui uma oficina que nós conseguimos na época com o professor Ramon Cossenza, né, que é um grande estudioso da meditação da atenção plena, com os alunos da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, que é uma das coisas mais importantes que se tem, uma das forças mais importantes. O telômero está maior, né? A força está maior. Fazendo uma breve agradecimento a toda essa turma, né? Porque sem eles, sem esses alunos, nós não somos nada, né? Nós somos mais fortes juntos, né? E aqui, por exemplo, são os atuais selecionados para a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, que foi divulgada ontem, né? Tem outros projetos de extensão e temos outras palestras também, né, que a gente está sempre divulgando aí. Mas, enfim, isso que eu gostaria de agradecer e dizer que eu estou disponível aí para conversar e trabalhar, e passando a palavra aí para o Jivan Prit, que logo em seguida deve conduzir uma terapia aí com Kundalini também, com todos vocês. Muito obrigado. Oi, Rubens, nós que agradecemos a excelente palestra, foi realmente muito importante termos a dimensão, né, das práticas integrativas. Eu agradeço demais a sua participação aqui conosco. Você pode, por gentileza, tirar o compartilhamento de tela, Rubens? Eu queria, antes de falar, deixar aberto, caso alguém tenha alguma contribuição, alguma pergunta para o professor Rubens. Por favor, você pode ou levantar a mãozinha aqui, clicando nesse ícone do Zoom, esse recurso, ou mesmo abrir o seu microfone, ou colocar no chat. Não sei se a Lívia, se teve alguma pergunta. Ok. Professora Maria Cristina. Bom dia. Porque já tem uma pergunta no chat. Tá? Agradecer ao professor Rubens, e aí eu vou fazer a leitura. É da Ana Carolina. Ela colocou assim, ó, tem uma dúvida. Posso dizer que a prática da meditação regular ela pode ter relação com a epigenética? Excelente pergunta, Ana. Muito obrigado, viu? Na visão desse humilde pesquisador que vos fala assim, inclusive a própria Nobel de Medicina, a professora Elizabeth Blackburn, tem trabalhado muito isso, até com uns grupos de meditação. O que se quer dizer é que não só a meditação influencia a epigenética, o estresse diário influencia a epigenética. O estresse crônico tem aumentado os problemas de hipertensão, né? Cerca de 16, 17% da população mundial tem hipertensão, por exemplo, né? Então, isso é um dado muito importante. Se você controla a hipertensão, diminuindo o estresse, em tese, pelo menos a nível de pesquisa básica, a gente precisaria aí de um grande trial, né, a meu ver, até para confirmar essas pesquisas básicas, né? Por exemplo, e já tem algumas pesquisas assim, mas com o N maior, a gente sempre tem que estar pesquisando, né? Nos seus mais diversos grupos. Será que isso funciona com a população que o professor Rubens atende aqui
de gestantes no Hospital das Clínicas da UFMG, eu não poderia dizer que tem essa relação direta, mas eu poderia pesquisar. Mas a literatura tem colocado isso sim, e isso eu acredito piamente, né? Porque a falta de amor, esse é o que eu vejo nessas pesquisas. O excesso de estresse, essa questão aí avassaladora aí do trabalho contínuo, a falta desse tempo, e aí a meditação ajuda muito nesse ponto. Tem algumas pesquisas sobre meditação, especificamente aí sobre expressão gênica, eles podem afetar, sim. Não se sabe exatamente por quê, por qual via, né? Mas, sim, eu acredito que tem, então, uma expressão gênica aí, alterada, ou até pelo próprio estresse, né? O estresse aumenta câncer, o estresse diminui o telômero e aumenta câncer. Apesar de eu não poder falar exatamente ou com 100% de certeza, é pelo menos um questionamento que a literatura traz. Excelente. Nós temos mais alguma pergunta, pessoal, antes da nossa prática? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Parece que não. Ô Gilvan Pritz, eu estou vendo que você chegou a gravar, depois você não gravou, eu acho que... Tá gravando, professor. Tá. Eu não estou vendo aqui. Sim, tá gravando. Ótimo. Eu queria agradecer pela exposição do tema, professor Rubens. Eu acho que é de extrema importância conversarmos sobre as práticas integrativas. Eu acredito que há um grande caminho ainda de transformação para a inserção dessas práticas no sistema público de saúde, que eu acho que é o objetivo principal de termos tantas evidências científicas, acredito eu, seja a possibilidade de levarmos essas práticas, democratizarmos essas práticas de uma forma cada vez mais ampla. Falando especificamente pelo ponto de vista do yoga e da meditação, como professor, pelo ponto de vista histórico e social, essas práticas elas sempre foram acessadas por um tipo de classe, por um tipo de grupo social. Então, hoje é muito discutido dentro do yoga a democratização, então, desse conhecimento. Pensando pelo ponto de vista das práticas integrativas, nós temos aí a Política, né, Nacional de Práticas Complementares e Integrativas, de 2006, que nós temos, pelo site do governo federal, a aplicação das práticas integrativas a nível municipal por todo o Brasil. Contudo, essa implementação ela ainda é muito lenta, né? Há um processo cultural, há um processo científico ainda em trâmite, e quando o Rubens coloca as limitações da ciência, né, para entender, por exemplo, o que é a medicina energética, nós temos outros questionamentos também, né, como a singularidade de cada indivíduo, a diversidade de técnicas quando se fala sobre yoga e meditação para cada um. Então, há uma limitação da ciência e há uma limitação da cultura também. Eu gostaria de dar só um exemplo de uma história de onde eu estou morando, no interior de Minas, que é uma cidade que chama São Gonçalo do Rio das Pedras. Aqui, eu cheguei aqui há 1 ano e meio, e parece que há 3 anos atrás, teve um padre aqui na cidade que passou e ele condenou todas as práticas das benzedeiras, das medicinas das plantas, tinham práticas de yoga aqui acontecendo na cidade, práticas integrativas, e hoje, quando eu fui procurar para minha filha, quando eu cheguei aqui de Belo Horizonte, ela estava muito assustada, uma menininha de 4 anos, e eu fui procurar esse conhecimento da benzeção, que é um conhecimento tradicional aqui da região. Muitas das benzedeiras não queriam falar que elas eram benzedeiras. Então, elas mesmas se criaram, né, para elas, através dessa postura desse padre, uma percepção de que aquilo não era bom. Então,
há um processo cultural em andamento, né, para aceitarmos essas práticas que são milenares, né, que tiveram uma função dentro da história. Então, essa palestra, ela é a possibilidade de estarmos refletindo de forma mais ampla sobre isso. As contribuições que o professor Rubens trouxe científicas são muito boas, e hoje o Kundalini Yoga, dentro como uma prática integrativa dentro do sistema de saúde, nós estamos com uma prática no Sírio-Libanês. Tem um professor chamado Rodrigo Yacubian, que conduz lá a prática de Kundalini Yoga, e eu participo de um projeto hoje no Hospital das Clínicas, em São Paulo, ligado à USP, com pacientes com distúrbio sexual, com uma prática de Kundalini Yoga. Acredito que essas práticas, elas, com o tempo, elas vão ter um respaldo, mas na própria experiência de cada um e como nós vamos implementar isso na sociedade é que vai fazer a diferença. Então, eu gostaria de, como o Rubens trouxe essa questão forte e muito atual para nós, que é como podemos manejar, como lidar com o estresse da vida prática, compartilhar uma prática do Kundalini Yoga, uma prática específica que ajuda a regular a química do estresse no nosso corpo. Então, posso já conduzir, Rubens? Você tem alguma outra consideração antes da prática? Não, excelente. Interessante essa discussão, até a questão do todo respeito ao colega, né, o padre, né? Realmente tem que ter uma discussão ampla, né, e tomar um cuidado muito grande para não ter esse tipo de preconceito, ao meu ver, né? Mas, enfim, a gente tem que correr atrás, até dentro da universidade, qualquer setor, e fazer a voz também aparecer, né, sempre com a discussão bem acadêmica, né, da importância disso tudo, né, inclusive dessas benzedeiras também, a meu ver. Mas é isso. Por favor, pode conduzir. Perfeito. Então, eu vou, para a gente poder compartilhar essa técnica nós vamos compartilhá-la nos nossos grupos de WhatsApp, das turmas do projeto de extensão, e se você não for e não estiver ligado ao projeto de extensão, você pode entrar em contato conosco, que nós podemos compartilhar essa técnica com você, para você usar no seu dia a dia, na sua vida prática. Então, vocês vão se sentar confortavelmente sobre uma cadeira, ou se você estiver sobre uma cadeira, eu aconselho colocar os pés firmes no chão, deixar a coluna bem reta, e aí vocês vão unir as pontas dos dedos, deixando aqui um vazio aqui entre as mãos não estão como na oração, mas aqui há um vazio aqui entre as mãos, e os polegares vão tocar aqui no centro do peito. Essa é a posição. Há um tônus aqui, um contato firme dos dedos, isso é importante, e os polegares aqui encostando no externo, aqui no centro do peito. E aqui o que vocês vão fazer é um tipo de respiração. Os grandes estudos de meditação passam pelas meditações através da respiração, meditação e yoga. E o que nós vamos fazer aqui é regular o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, nós vamos fazer isso da seguinte forma: você vai inspirar pelo nariz, bem devagar, e aí você vai soltar o ar pela boca, com os lábios arredondados, em 8 partes. Cada parte dessa você vai bombear levemente o plexo solar. Então, vai ficar assim, ó, inspira pelo nariz, e eu vou bombear o plexo solar. 8 vezes. Aí recomeço, inspirando pelo nariz novamente, bombeando o plexo solar com a expiração através da boca. Antes de começarmos, então, essa prática, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida sobre a técnica. Entenderam a técnica? O tipo de respiração?
Sim, sim. Agradeço os retornos. Então, as mãos juntas, polegares aqui encostando no externo, coluna reta. Deixe seus olhos entrando um filetinho de luz, 1/10 aberto. E aí, inspire pelo nariz, lentamente, com os lábios arredondados. Expire através da boca em 8 partes. Movimente o plexo solar nessas 8 partes. Continue, nós vamos fazer por 5 minutos apenas desse trabalho. Então, entre na pose e pode começar. Cada um no seu ritmo, acesse essa técnica. Fique presente em você, no seu corpo. Mantenha sua presença na técnica. Continue. Continue. Nós temos mais 2 minutos. Faça dentro do seu ritmo, da sua condição. Construa esse trabalho em você. Mantenha na técnica.
30 segundos finais, aproveite. Então, por gentileza, faça o seu último ciclo. Então, inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração, mantenha a respiração presa, segure. Só mais um pouquinho, se precisar, puxe um pouquinho mais de ar, segure. E expire. Agora você vai inspirar, levar os braços lá em cima e com a respiração presa, você vai sacudir todo o seu corpo. Balance. Mantenha os braços lá em cima, expire. A última vez, inspire. Balance o seu corpo. E expire. Venha descendo seus braços. Permaneça de olhos fechados, sinta alguns segundos o efeito dessa técnica. Equalize, sinta o seu corpo, sua mente, os batimentos cardíacos, a temperatura. Apenas observe a si mesmo. Então, pelo nariz, inspire. Expire. Mais uma vez, inspire. Expire. E venham voltando. Abrindo os olhos. Vocês estão bem? Alguém gostaria de compartilhar algo sobre experiência? Ok. Gostaria de agradecer. Nós que agradecemos a sua presença, Luiziana. Isso, muito obrigada. Patrícia levantou a mãozinha aqui. Além de agradecer, queria fazer um comentário. Quando você falou 5 minutos, eu falei, nossa, 5 minutos? Passou tão rápido, foi ótimo. Que bom, essa técnica vai ser disponibilizada, então, para vocês. Quem não for do projeto e quiser conhecer, fazer uma aula experimental, nós temos uma aula presencial na UFMG, às quintas-feiras, às 17h30, e nós temos a aula online aos sábados, às 8h30 da manhã. Você pode fazer uma aula experimental, ou se inscrever no projeto para as aulas regulares, que vão acontecer durante o semestre. E então, foi isso que queríamos compartilhar com vocês na manhã de hoje. Agradecemos imensamente a participação do professor Rubens Tavares, a presença da coordenadora do projeto, a professora Maria Cristina, da Educação Física, dizer que estamos firmes no nosso propósito de servir ao UFMG, seja os alunos, os professores, os servidores, e seguimos juntos. Se vocês quiserem outras informações sobre o projeto, podem entrar em contato conosco.
Maria Cristina, se você quiser dizer algo, compartilhar, professora Maria Cristina da Educação Física. Só agradecer a vocês dois pela experiência, e a gente mandou as informações aí pelo chat, estamos disponíveis para qualquer informação. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer também, assim, uma oportunidade ímpar de estar com vocês, pedir assim, muito para divulgarem, né, esses tipos de terapias, acho que isso é muito importante, né? Até para o conhecimento das pessoas. Tenho diversos outros, o Kundalini é uma terapia que eu tenho assim, impressionado, fico impressionado com a capacidade do grupo, de vocês estão de parabéns. E, enfim, é isso, ajudar a divulgar e trazer mais gente para o lado de cá, isso é muito importante. Obrigado. Ótimo final de semana, pessoal. Agradeço também a toda a equipe de professores do Kundalini Yoga. Nós somos em torno de 10 professores que estamos hoje dando essas aulas, revezando, fazendo um rodízio das aulas de Kundalini Yoga na UFMG. Queria também agradecer o apoio da Lívia, que tem sido fundamental para nós, estagiária aí do bolsista do projeto. É fundamental a participação dela e a organização. Toda essa organização passa por ela, então é realmente muito essencial o trabalho que ela faz. Agradecer a professora Maria Cristina, novamente Rubens, e continuamos à disposição. Desejo um ótimo final de semana a todas. Um abraço. Bom final de semana, obrigada. Tchau, gente. Acho que eu posso interromper a gravação, né, João Preto? Pode sim. A joia. Até mais, hein, Maria Cristina? Um abraço. Muitíssimo obrigada, Rubens. Foi Obrigado. muito bom. Precisamos conversar mais. Tá bom.